Olá, meu querido, minha querida, você que está assistindo esse vídeo, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Gostaria de convidar você nesse instante a orar comigo, que você possa nesse instante pedir ao Senhor que acalme o seu coração e te dê ouvidos e um coração aberto para ouvir a palavra do Senhor e ser desafiado e moldado pelas Sagradas Escrituras. Ore comigo neste instante. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e a Tua palavra, ela vem direto de encontro ao nosso coração e nos molda e nos desafia a buscarmos um relacionamento íntimo com o Senhor dia após dia e que o Senhor possa nos ajudar, que o Seu Santo Espírito possa nos capacitar e nos auxiliar a Te buscarmos e a Te adorarmos, Deus, para que o Senhor possa estar sempre presente em nossas vidas e possamos viver para a honra e glória do Seu nome. Isso é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Juízes, no capítulo 10, dos versos 6 até o verso 16. Juízes 10, dos versos 6 até o verso 16. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de trazer e traçar um pouquinho da história, o que Deus veio fazendo com o povo até chegarmos no livro de Juízes. Se você se lembra um pouco da história do Antigo Testamento, Deus ele veio preparando o povo desde Moisés, depois com Josué, o povo para entrar na Terra Prometida. E depois que o povo entrasse na Terra Prometida, Deus disse que ajudaria o povo, estaria com o povo na conquista da Terra Prometida. Haviam outros povos na Terra e Deus disse que estaria com o povo de Israel nessa conquista. Mas o povo, ele decide desobedecer ao Senhor, abandonar a fidelidade ao Senhor e então se prostra e adora aos ídolos destes povos das outras nações. E é muito interessante que em determinado momento, sempre que Israel se dobra e se se prostra perante outros deuses, idolatra aos outros deuses, em algum momento da história, Israel passa a servir a estes povos. Então, sempre que Israel idolatra um deus de um povo vizinho, em algum momento este povo vizinho terá domínio sobre Israel. E é muito interessante que quando nós entramos no livro de Juízes, o livro de Juízes ele é repleto de uma sequência, de um ciclo de falhas do povo de Israel. Israel sempre abandona a fidelidade ao Senhor, Deus vem e pesa a mão sobre o povo se arrepende, Deus levanta um juiz para guiar e conduzir o povo. Depois que esse juiz morre, o povo volta a abandonar o Senhor e se volta para o seu pecado novamente. Sempre o povo de Israel fazendo aquilo que era reto segundo o seu próprio coração. O texto de Juízes vai nos dizer isso em alguns momentos, que Israel abandonou o Senhor e Israel então agora fazia o que era reto segundo o seu próprio coração. E para ilustrar isso, eu queria contar um pouco do que aconteceu na minha vida, na minha adolescência. Eu gostava muito de jogar bola e eu tinha uns amigos que sempre me convidavam para jogar bola à noite, no meio da semana, e sempre depois do futebol fazia muito frio, porque era muito tarde o jogo. Mas um dia, antes de sair de casa, minha mãe falou: filho, leva uma blusa, porque vai fazer frio depois do jogo. E eu ouvi o que minha mãe disse, mas pensei, não, depois do jogo eu vou estar com calor, né? Não vou precisar de blusa. E eu fui pro jogo. E acabei não levando a blusa. E adivinha o que aconteceu depois do jogo? Eu passei muito frio. Talvez você se identifique comigo nessa história. Mas essa história, ela se repetiu por algumas vezes. A minha mãe falava para eu levar a blusa e eu não levava. Até que teve um dia que minha mãe falou: filho, hoje você não tem escolha. Hoje você vai levar a blusa porque está muito frio e eu não quero que você fique doente. Eu não quero ter que te levar depois para um hospital porque você vai ficar doente. Eu estou falando para você levar a blusa porque eu te amo e estou cuidando de você. E então naquele dia eu levei a blusa e pela primeira vez eu não passei frio depois do futebol. Por que eu contei isso que aconteceu comigo? Porque do mesmo jeito que eu ouvia minha mãe, mas não dava ouvidos a ela, não levava a blusa e depois eu passava frio, eu sofria a consequência. O mesmo aconteceu com o povo. Deus falava com o povo não dava ouvidos ao Senhor e fazia aquilo que eles achavam que era.
o melhor. Mas é interessante que quando a gente entra no capítulo 10, no verso 5, logo um verso antes do texto que nós vamos meditar, diz que morreu Jair e foi sepultado em Camon. Jair foi o último juiz antes do texto que nós vamos entrar aqui. E, novamente, se você lembra do que eu disse há pouco, sempre que Deus levanta um juiz e depois que esse juiz morre, Israel volta a fazer o que eles achavam justo e reto segundo o próprio coração. E dos versos 6 ao verso 16, eu gostaria de extrair 3 lições, 3 atitudes práticas, 3 atitudes que aconteceram no texto. E eu gostaria de que você pudesse, junto comigo, olharmos para esse texto e sermos desafiados e que nós possamos nos identificar com esse texto, mas mais do que isso, nos colocarmos perante o Senhor e pedimos que Deus nos ajude a vencermos o nosso pecado, a nossa carnalidade, possamos sempre honrar e glorificar o nosso Deus. E para isso, antes de lermos o verso 6, se talvez, quando chegarmos no fim deste vídeo, dessa meditação, e você não lembrar de nada do que eu disse, eu gostaria que você lembrasse de uma frase. Deus não se cansa dos nossos recomeços. E esse é o tema da nossa pregação, dessa nossa reflexão deste momento. Deus não se cansa dos nossos recomeços. E nós vamos ver isso, porque Deus ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. E a primeira atitude do povo, das 3 que nós vamos ver, a primeira atitude nesse texto é o pecado de Israel. O pecado de Israel novamente acontecendo, o povo novamente abandonando ao Senhor e se deixando levar, se permitindo viver uma vida idólatra. Acompanhe comigo a leitura do verso 6. Diz assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. De novo o povo deixa o Senhor, não serve a Deus, não obedece a Deus e prefere se prostrar e adorar, idolatrar a outros deuses. E essa é a primeira vez no livro de Juízes onde são citados 7 deuses, 7 povos que tinham seus deuses e esses 7 povos que Israel idolatra. Ou seja, nós percebemos que desde o primeiro capítulo de Juízes é citado um ou outro povo, mas agora no capítulo 10 são citados 7 povos, ou seja, a idolatria ela não começa grande no nosso coração. E se você não sabe o que é idolatria, se você nunca parou para pensar sobre isso, nós temos uma tendência de dizer que idolatria é tudo aquilo que é ruim que nós colocamos no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que nos faz mal, que nós colocamos acima de Deus em nossas vidas. Mas não pense somente por esse lado. Pense que idolatria é tudo aquilo que você pensa no seu coração, que você não consegue viver sem, que você acha que se aquilo ou aquela pessoa sumisse da sua vida, você não seria capaz de continuar vivendo. E isso é um dos sinais da idolatria. Idolatria não é apenas as coisas ruins que nós colocamos na frente do Senhor, mas as coisas boas, e principalmente as coisas boas que nós colocamos acima de Deus. Talvez você tenha colocado o seu time de futebol acima do Senhor. Talvez você não abre mão de assistir o seu jogo, o jogo do seu time no domingo, e aí então você não vai à igreja para cultuar o Senhor, mas fica em casa para assistir ao jogo do seu time. Talvez você vibra tanto, você põe o seu coração no jogo do seu time, quando o seu time faz um gol, você vibra tanto, você está com a sua mente no jogo, mas no culto, quando você está na igreja, você não está com o seu coração lá, você não vibra quando você é desafiado com a palavra do Senhor, quando nós vemos a graça de Deus sendo derramada sobre nossas vidas e nós podemos reconhecer os nossos pecados e clamar ao Senhor por ajuda. Talvez você tenha alguma pessoa, uma esposa, um marido, filhos, que você coloca acima do Senhor. E nós sabemos aquilo que nós estamos colocando acima do Senhor. E às vezes nós temos uma facilidade tão grande de julgar o povo de Israel que não obedecia ao Senhor. Logo nós pensamos que Israel tinha tudo o que eles precisavam para andar junto com o Senhor, para servir ao Senhor, viverem bem com o Senhor, porque Deus estava preparando o povo para que eles vivessem debaixo
do domínio e da autoridade de Deus, o que nós chamamos de teocracia, mas o povo decide não ser fiel ao Senhor. O povo decide idolatrar os outros deuses, mesmo que isso viesse a trazer consequências sobre a vida deles. O texto menciona, quando nós lemos aqui, que o povo de Israel serviu aos Baalins e a Astarote, que eram os deuses da fertilidade, e os rituais que eles faziam para esses deuses eram todos repletos e recheados de orgia, e o povo de Israel estava ali, estava preferindo trocar uma alegria eterna com o Senhor por alegrias e prazeres momentâneos. Será que você tem feito isso na sua vida? Será que o pecado ele tem tomado conta do seu coração a tal ponto de você não medir esforços e logo já se derrama sobre o seu pecado? Será que a idolatria tem sido uma dificuldade na sua vida? E essa então é a primeira atitude. Cuidado, que nós estejamos vigilantes para que o pecado não esteja dominando o nosso coração. E essa é a nossa primeira atitude, o pecado de Israel e o nosso pecado. Mas agora, a partir do verso 7, nós vemos uma segunda atitude, um segundo movimento nesse texto, que é a punição do Senhor, a punição de Deus para com o povo. E nós vemos no verso 7, que diz que acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E aí o texto vai continuar dizendo que o povo de Israel serviu a esses povos por 18 anos. E aqui perceba que o Israel serve e idolatra aos deuses, aos Baalins, e agora no verso 7 nós vemos que Deus os entregou o povo nas mãos dos filisteus. E é muito interessante esse verbo, entregou. E quando nós olhamos para esse verbo, no texto original, no hebraico, esse verbo ele tem uma ideia, se nós fomos capazes aqui de trazer a ideia para o português, esse verbo entregou tem a ideia de vender, como se Deus tivesse vendido o povo de Israel nas mãos dos povos vizinhos, povos estes que Israel estava idolatrando aos seus deuses. E quando nós vendemos algo, se você já vendeu alguma coisa para alguém, quando nós vendemos, por exemplo, um celular para alguém, agora nós não temos mais domínio sobre aquele celular. Quem comprou aquele celular de você, agora a pessoa que comprou tem o domínio total sobre aquele celular, aquele aparelho que você vendeu. E a ideia desse verbo entregou é a mesma de que alguém vendeu, de que Deus vendeu o povo nas mãos para os povos vizinhos. E então Israel ficou à mercê destes povos por 18 anos. Ou seja, a punição de Deus sendo muito clara em consequência ao pecado da idolatria do povo de Israel. Querido, lembre-se que Deus não se cansa dos nossos recomeços, mas não se esqueça também que os nossos pecados, todos eles, todos os nossos pecados têm consequências. Talvez não são consequências imediatas, talvez não são consequências físicas, mas todo o nosso pecado tem alguma consequência. E consequência essa por conta do nosso erro, mas consequência essa também por conta de Deus mostrar para nós que por conta do nosso pecado nós nos afastamos de Deus. Mas Deus ele nos perdoa e nos traz para perto de novo. E é muito interessante no verso 10, que diz que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Aqui Israel, quando o texto diz que Israel clamou, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, é um pedido de socorro, mas não era um arrependimento genuíno. Aqui quando nós vemos esse verbo clamaram, é um pedido de Israel momentâneo para que Deus livre eles do sofrimento momentâneo. Não é um arrependimento da idolatria, mas é um desespero pela situação que eles estavam vivendo. A punição de Deus sobre o povo, de deixar agora o povo à mercê dos povos vizinhos, isso mexeu tanto com Israel, e Israel estava sofrendo, que Israel disse: Senhor, nós temos pecado, nós estamos servindo aos Baalins, nos livre. É um clamor emocional, não é um clamor do coração, mas um clamor de um comportamento que Israel viu que estava fazendo e que necessitava de uma ajuda momentânea. E pede: Deus, nos livre. E aí Deus,
no verso 13, acompanhe comigo, diz que, contudo, e aqui é Deus dizendo, contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Aqui Deus tem um tom sarcástico com o povo, e dizendo o seguinte, vocês não serviram aqueles povos, não idolatraram aos deuses deles? Agora vão a estes deuses e peçam para que eles livrem vocês desse sofrimento. Não peçam a mim, vocês me abandonaram. Vocês agora estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Vão até aqueles deuses e peçam para que eles livrem vocês das mãos deles, desse sofrimento que vocês estão passando. E depois dessa punição, nós vamos ver agora a terceira atitude. Mas antes de entrar na nossa terceira atitude que nós vemos no texto, lembre-se que Deus, mesmo que Ele não se canse dos nossos recomeços, os nossos pecados têm consequências. Não brinque com Deus. Lembre-se que Israel pecou. Após o pecado veio a punição. Todo pecado tem uma punição. Todo pecado que eu e você cometemos, eles vão ter consequências. Não brinque com o Senhor. Deus nos ama sim, Deus nos perdoa sim, mas o nosso pecado ele tem consequências. Não brinque com Deus. Será que quando você peca, você tem pedido perdão de modo genuíno? Ou você tem pedido perdão a Deus para cumprir algo que você sabe que tem que fazer, que é pedir perdão, para que ao orar pedindo perdão a Deus, você tenha um sentimento, um alívio no peso da consciência, sabendo e desejando que Deus não pese a mão sobre a sua vida. Queridos, muito cuidado, que você possa se arrepender genuinamente dos seus pecados, que você não venha a pedir perdão por um livramento momentâneo, num momento de desespero, mas que você possa pedir perdão a Deus de modo genuíno. E aqui entra o terceiro e o melhor ponto de todos, a melhor atitude de todas que nós poderíamos retirar desse texto, que é o perdão de Deus. Primeiro nós temos o pecado de Israel, depois a punição de Deus sobre o povo, mas agora nós temos o perdão de Deus sobre Israel. E diz assim o versos 15 e 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faz-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Queridos, aqui, diferente do verso 10, agora o povo diz ao Senhor, Deus, te rogamos que o Senhor nos livre, mas faça tudo quanto te parecer bem. Agora Israel reconheceu genuinamente o seu pecado da idolatria. Tanto é que no verso 16 eles jogam todos os deuses fora e voltam a servir ao Senhor. Mas lembre-se que Deus estava irado. Mas o texto diz que Deus ainda assim, ele ainda perdoa ao povo. Mas anos mais tarde, logo muito à frente do livro de Juízes, toda a ira de Deus, a punição de Deus sobre o pecado que deveria recair sobre mim e sobre você, ela recai sobre um homem, sobre Jesus. E agora o perdão de Deus ele se estende a nós, porque em Cristo, este que sofreu toda a ira e a punição do nosso pecado, que foi colocada sobre ele na cruz, é por causa dele, da sua morte e da sua ressurreição, que nós podemos ser perdoados pelo nosso Deus. Que Deus não olha mais para nós, mas Deus olha para Cristo em nossas vidas. E isso traz para nós uma alegria e um sentimento alegre de sabermos que, por mais que a nossa natureza seja pecaminosa, sim, por mais que certamente iremos errar, sim, ainda assim, Deus ele nos perdoa e Ele não se cansa dos nossos recomeços. Queridos, cuidado com a idolatria do seu coração. Lembre que o seu pecado ele tem sim uma consequência, mas lembre-se que Deus, pelo fato dele não se cansar dos nossos recomeços, ele nos perdoa. Deus ele está pronto para nos perdoar, só que nós devemos ter uma atitude genuína e sincera, não emocional e momentânea de pedir que Deus nos livre simplesmente para estarmos isentos de qualquer punição ou consequência do nosso pecado. Deus ele não quer que nós sejamos religiosos no sentido de simplesmente idolatrarmos a Deus usando Deus como uma moeda de troca,
onde eu oro ao Senhor, peço perdão ao Senhor e Ele me livra e agora Ele supre os meus desejos e as minhas necessidades. Não. Deus Ele quer que nós o busquemos porque Ele já disse que vai cuidar de nós. Deus Ele continua sendo fiel mesmo quando nós somos infiéis. Graças a Deus, Deus não nos trata da maneira que nós tratamos a Deus. Que você possa olhar para o seu coração, colocar o seu pecado aos pés da cruz de Cristo, reconhecer que foi por causa de Jesus que nós temos acesso à salvação. E a salvação nos permite que Deus nos perdoe e nós reconheçamos o nosso pecado perante o Senhor. E diferente do povo de Israel, que sempre voltou a pecar, que nós possamos, após o nosso pecado, reconhecer o nosso pecado e vivamos agora em uma vida de santidade, buscando relacionamento com o nosso Deus, para que na eternidade nós possamos viver agora sem o pecado, vivendo para a honra e glória do nosso Deus todos os dias. Então lembre-se, nesse texto, o pecado, a punição, eles fazem parte da nossa trajetória. Mas o mais importante de todos, que é a terceira atitude, que Deus Ele nos perdoa e Deus não se cansa dos nossos recomeços. Que você possa descansar nessa verdade e lutar contra o seu coração, para que o Senhor possa nos capacitar a buscar a Ele todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.